Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor separou esse tempo para nós. Nós te adoramos. Obrigado por cada coração inclinado à sua presença, Senhor. Obrigado por cada coração desejoso por te servir, por te adorar. Em nome de Jesus, Pai, que venha um entendimento espiritual para cada um de nós, que nós possamos, Senhor, nos dedicar para a Tua obra, para as coisas do Senhor, que nós possamos nos dedicar, Senhor, a Te conhecer, Senhor. Sabemos que aqui na terra, Senhor, com as coisas da terra, homens podem tirar de nós algumas coisas que são terrenas, mas aquilo que é eterno ninguém tira de nós, Senhor. Porque o que é eterno, que nós estamos construindo na eternidade, está guardado e selado na Sua presença. Nós te louvamos, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui neste lugar. O Senhor conhece cada um que tem buscado o Teu propósito, a Tua vontade, que tem tratado as coisas do Teu reino com seriedade, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, que as escamas caiam, Senhor. Que depois desse dia, que depois dessa noite, nós possamos sair deste lugar impactados pela Tua presença, impactados pela Tua glória, dispostos a nos doar cada dia mais ao Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo. Nós te louvamos e te agradecemos. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Glorifica o Teu nome aqui nesta noite. Não por causa de homens, mas por causa do Teu poder e da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar? Vocês estão felizes? Estão alegres? Estamos felizes porque estamos aqui, não é verdade? É verdade. Amém. A galera jovem aí também está feliz, não está? Depois de várias palavras aí no retiro jovem, né? Hoje mais um dia de culto, isso é bom demais. Que nem diz o pastor Norton aqui no domingo, no encontro jovem, que foi um encontro mesmo. E Deus foi maravilhoso com a gente. Mas, queridos, eu buscando algumas coisas em Deus, estive meditando sobre o que a gente poderia conversar um pouco aqui nesta noite. E eu gostaria de repassar um pouco também acerca daquilo que a gente tem conversado, que foi passado na reunião dos supervisores. Eu acho que isso é muito importante. Quero falar um pouquinho sobre homens e mulheres de sucesso, algumas coisas que a gente precisa vencer para sermos homens e mulheres de sucesso, e também tratar no âmbito pessoal, mas também no sentido de liderança, aquilo que nós precisamos fazer, porque precisamos entender que todos nós somos chamados a sermos líderes. Amém? Talvez você diga, mas eu não penso que todo mundo é chamado a ser um líder de célula. E eu digo para você, eu também não penso. Mas você foi chamado para liderar. E liderar você primeiro. Você foi chamado para fazer discípulos, então você precisa exercer liderança, embora você não se torne um líder de célula, mas a liderança é algo que precisa existir na nossa vida. E antes de nós pensarmos em liderar alguém, nós precisamos aprender a liderar nós mesmos. Então temos alguns desafios a serem vencidos, mas eu creio que na ajuda do Senhor, do poder do Espírito, a gente pode fluir em Deus. E eu quero motivar você que está aqui, pegar o seu papel e a sua caneta. Eu sei que já tem várias pessoas aí com papel e caneta, mas eu diria que um bom auxílio depois da Trindade é papel e caneta. Amém, irmãos? Você não tem noção de que isso ajuda você a aprender, gravar aquilo que está sendo falado. Você chega em casa, dá mais uma estudadinha. Então muitas vezes, se você não anota, você acaba perdendo e Deus falou comigo um negócio tão legal, e agora eu não tenho essa anotação aqui, o que eu faço, fica tentando lembrar. Então, anote, é muito bom e é muito importante. Eu gosto tanto de anotar,
pregações ainda não acostumei a fazer em tablet. Então, tem que o pastor Márcio, eu faço no tablet. Eu gosto de fazer no papel, eu gosto de escrever. Essa é a forma que eu gosto de escrever as minhas pregações. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. Mais para o finzinho da sua Bíblia. João capítulo 2, versículo 15. Do 15 ao 17, amém? Glória a Deus, irmãos. Não está fazendo. Posso ler? Então vamos lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bom, queridos, nós vemos aqui nesse texto bíblico uma recomendação muito séria para que nós não venhamos amar o mundo. E nós sabemos e cantamos que amamos o Senhor, mas como é fácil a gente acabar dando uma atenção especial para as coisas dessa terra de uma forma desequilibrada que nós não deveríamos dar. Então, embora nós estamos vivendo no mundo, nós precisamos estar presente nesse mundo com o corpo, mas não com o coração. Amém? O Senhor, Ele nos chama a viver aqui nesta terra com o corpo presente, mas com o coração voltado para a eternidade. Então, com o entendimento de que aqui na terra nós somos peregrinos, o entendimento de que nós não somos daqui, nós temos uma pátria celestial. Então o Senhor nos chama de fato, irmãos, não amar o mundo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a nossa esperança precisa estar além da terra. A nossa esperança precisa estar na eternidade. E quando nós lemos em Apocalipse, na palavra de Deus que fala sobre a nova Jerusalém que vai descer do céu, que nós seremos o povo do Senhor, de que Ele vai enxugar toda lágrima, de que não vai ter tristeza, de que não vai ter dor. Então nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Por quê? Porque essa verdade no nosso interior vai nos capacitar a vencer os obstáculos aqui da terra. Com o entendimento de que o que nós passamos aqui não termina aqui, mas um dia nós vamos se encontrar com o Rei dos Reis e tudo vai passar. O choro não vai durar para sempre, a lágrima não vai durar para sempre, a tristeza, a frustração daquilo que pessoas fizeram não vai durar para sempre. Porém, nós precisamos perseverar na presença de Deus. Vivemos em um tempo, irmãos, que infelizmente dentro das próprias igrejas, ou melhor, dentro dos próprios prédios, tem que se ter um cuidado muito especial para se falar da Bíblia. Porque tem pastores dentro de congregações que já não podem mais ser bíblicos. Outro dia eu vi uma reportagem de um pastor que falou que homossexualismo era pecado e ele foi demitido. Eles se reuniram lá, a diretoria, e estavam meio que forçando ele a se ausentar do seu ministério. Porque ele falou que o homossexualismo era algo que Deus não aprovava. Então nós vivemos em um tempo em que a pregação tem que se moldar ao linguajar do povo e não ao linguajar dos céus. Mas nós estamos aqui neste lugar porque nós queremos agradar o Senhor, amém? Porque nós somos apaixonados por Jesus, nós não vamos
E nós vamos falar aquilo que é necessário ouvir. Aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que você precisa ouvir, para que a vida de Deus seja de fato gerada em nós. Vivemos em um tempo, irmãos, onde, dependendo da forma com que a palavra é falada, isso é um motivo de ofensa. Então, uma palavra que, ao invés de gerar arrependimento e vida, pelo fato das pessoas não estarem dispostas a se dobrarem ao Senhor pela dureza do seu coração, elas tendem muito mais, às vezes, a se ofender. Eu quero dizer assim, nesse sentido de não amar o mundo, especificamente para a nossa igreja, eu digo pessoas, nós somos uma igreja privilegiada, nós somos uma igreja. Eu já estive em lugares para pregar, que eu não tive tanta liberdade para falar sobre a corte, para falar sobre o beijo no dia do casamento. Isso mostra que nós, como igreja, eu não estou falando isso para a gente ficar com isso, mas eu estou dizendo que nós somos privilegiados, porque realmente a gente tem vivido algumas coisas que eu tenho certeza que agrada demais o coração de Deus. Ver essa juventude e essa galera jovem tão reunida, querendo buscar mais de Deus, se envolvendo com o culto até tarde, querendo crescer em Deus. Porém, as coisas da terra não devem ter o nosso coração. O nosso coração deve estar na eternidade. Nós precisamos entrar para essa dimensão, porque se nós não entrarmos para essa dimensão, a tristeza da terra vai nos matar. Se a gente não tiver o entendimento de que nós iremos nos encontrar com Ele, tudo vai passar, então as coisas da terra vão sufocar a minha vida e a sua. Nós vivemos em um tempo em que as coisas não servem às pessoas, são as pessoas que servem às coisas. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde o cara que melhora financeiramente, em vez de ele ter mais qualidade de vida, ele tem menos qualidade de vida. Quanto mais ele adquire, menos qualidade de vida ele tem. Por quê? Porque mais ele se entrega para aquilo que ele está adquirindo, e menos ele acaba vivendo os princípios de Deus, menos ele acaba dando valor para a família, atenção para os filhos, sendo um pai presente, e ele se envolve diretamente com essas coisas. E sem perceber, as riquezas da terra estão se tornando mais importantes do que as pessoas, mais importantes do que os filhos. Um dia um pai estava no consultório e o filho ligou para ele e disse: alô, eu queria marcar uma consulta. Para que horas que você queria? Eu queria para tal hora. Mas eu sei teu filho, por que você quer marcar uma consulta? Não, pai, é porque se for no dia a dia eu quiser ter um tempo com você, eu não consigo. Então quem sabe eu marcando um horário de consulta você pode dar atenção a ele. Por quê? Porque os pais, eles estão, nesta geração, muito ausentes dos filhos, muito longe de conhecer os seus próprios filhos. Então nós vemos aqui uma dimensão bíblica de não amarmos o mundo. E uma advertência para mim e para você, para termos cuidado com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida, que é o que há nesse mundo e é o que tem derrubado muitos cristãos. Agora, o que seria essa concupiscência da carne? Seria o desejo da carne, a inclinação da carne. E esse é o meio pelo qual muitas vezes o inimigo usa para derrubar eu e você. Então pessoas de sucesso não vão amar o mundo, vão se policiar diante da concupiscência da carne. Porque se cederem aos desejos da carne, que é o que tem acontecido muito com várias pessoas, vão acabar se envolvendo apenas com o prazer, apenas com o sexo, com a pornografia, vão acabar cedendo. O inimigo vai usar essas coisas para que a gente possa ceder e, infelizmente, sair do propósito e da vontade de Deus. Então, pessoas de sucesso aprendem a vencer os desejos da carne, a concupiscência da carne, se você quer notar. Segundo, aprendem a vencer
ser a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, aquele desejo de ver, de ter. O que os olhos trazem para mim e para você, irmãos? Trazem um nível de apreciação, um nível de contemplação. Tem pessoas que estão cedendo tanto aos desejos dos olhos, à concupiscência dos olhos, que elas estão idolatrando a apreciação, a contemplação de coisas terrenas que não é a presença de Deus. E isso é algo grave que nos tira do propósito. Isso é algo grave que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O terceiro tópico fala sobre a soberba da vida. Irmãos, quantas pessoas a gente já... E tudo isso é vacina para muitos aqui, amém? Quantas pessoas, irmãos, por causa da soberba, têm desistido e têm se distanciado daquilo que Deus tem, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que alguém soberbo é alguém que se torna independente, cheio de autoconfiança, sentimento de superioridade, alguém que se acha melhor. Agora deixa eu dizer para você, irmãos, uma marca de alguém que se torna soberbo é quando ele começa a buscar a Deus, quando ele começa a buscar um nível de leitura para ter entendimento do que a Bíblia diz, não para conhecer o coração de Deus. Então ele está mais preocupado em ler as Escrituras para saber os versículos do que propriamente para permitir que a vida de Deus venha para dentro dele. Porque o prazer do soberbo é se achar melhor. Então a coisa que ele mais gosta é de chegar, bater um papo com o neto e falar assim: Eclesiastes 7:13, melhor a água do que o vidro, que para a tristeza do moço está melhor para ela. Esse é o nível do soberbo, irmãos. Por quê? Porque ele passa uma menção de que é espiritual, mas ele é o mais carnal que não vai ter. Porque quem é, não precisa ficar falando. Eu não estou dizendo que você não vai compartilhar da Bíblia, eu não estou dizendo que você não vai falar das coisas de Deus, amém? Mas irmãos, tem gente que as pessoas do mundo não querem chegar perto. Elas olham de longe e falam assim: lá vem chato meu. Pois é, querem chegar perto. Tem gente que não gosta, por quê? Porque ela não conseguiu entrar na dimensão do coração de Deus. Jesus, além de entender das Escrituras, era uma pessoa agradável. Então deixa eu dizer para você, não é porque você fala da Bíblia que você está sendo poderosamente usado. Então nós precisamos nos cuidar, amém, irmãos? E não amar o mundo, se quisermos ser pessoas de sucesso, que não vão retroceder do propósito de Deus. E nesse sentido, nós vamos cuidar de 3 áreas. Quais são as 3 áreas? Concupiscência da carne. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Dos olhos e soberba da vida. Algo que nós precisamos cuidar demais. Vamos abrir agora a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Amém? Posso ler? Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Queridos, nós vemos aqui nesse texto o inimigo agindo diante dessas três áreas: da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e da soberba da vida. Agora, no versículo de número 1, diz assim, na parte B: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Nós vemos, irmãos, que o Senhor não havia falado assim. O Senhor disse: de toda a árvore do jardim você pode comer, você só não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos o inimigo aqui trabalhando diante de Eva a questão do engano. Porque o que seria o engano? É quando a gente não presta atenção naquilo que Deus fala. O inimigo, ele trabalha com engano quando você não foca em entender claramente o que Deus está falando. Então ele vem querer falar algo que é parecido com o que Deus falou, mas o propósito dele é enganar você. O propósito dele é fazer você acreditar no que ele está falando. Então aqui nós vemos o inimigo enganando claramente Adão e Eva. O Senhor tinha deixado bem claro: olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. O inimigo disse assim: é sério, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar conhecedores como Deus, vocês vão se tornar os entendidos, vai dar tudo certo. Mas olha só, versículo 6. No versículo 6, irmãos, nós vamos ver essas três características de 1 João 2,15 acontecendo aqui com Adão, com a mulher, com Eva. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo, ela olhou. Fala da concupiscência dos olhos, que é aqui o diabo vai agir para pegar eu e você. Agradável. Não, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Quem é que gosta de comer? Os olhos ou a carne? A carne, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então nós vemos em 1 João 2,15 algumas coisas com relação ao mundo, com relação a algumas áreas que a gente tem que vencer. E o inimigo aqui investindo seriamente nessas áreas para derrubar Adão e Eva. Então, vendo que era bom para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, boa para dar entendimento, soberba da vida. O que é um soberbo? É alguém que caminha pelo entendimento e não pelo desejo de conhecer Deus. Então eu estou me abastecendo, na verdade, só de informações. Então em 1 João 2,15, nós vemos algumas coisas para servir como injeção para prevenir eu e você. E em Gênesis 3 nós vemos a mesma coisa. Agora abra comigo Mateus capítulo 4. Amém, irmãos? Posso ler? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, por que eu peguei 3 textos assim? Porque nós vamos ver nesses 3 textos, essas mesmas áreas, o inimigo tentando se levantar para aproveitar, porque ele sabe que são áreas onde o ser humano ele tem dificuldades. Então o inimigo vai tentar trabalhar nisso. Se nós aprendermos nessas 3 áreas, exercer um bom comportamento, uma boa resposta em prol da oração e do procedimento diante de Deus, nós vamos ser homens e mulheres de sucesso. Nós vamos ser homens e mulheres que não vamos causar escândalo na nossa cidade, na nossa geração. Onde pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: eu quero ser como o Alain. Eu quero ser como fulano. Por quê? Porque nós estamos sempre atentos e buscando ao Senhor, para que a gente não caia em nenhuma dessas áreas. Então, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando ele chegou ao deserto, olha só o que o inimigo disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E o inimigo chega para ele e diz assim: pede que as pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o inimigo quis que Jesus transformasse as pedras em pães, qual é a área que o inimigo queria pegar Jesus? Qual é a área? Concupiscência da carne, irmãos. Então nós vemos em 1 João uma indicativa para a gente ficar com os olhos abertos. Gênesis capítulo 3 acontecendo a mesma coisa, e Mateus capítulo 4 acontecendo a mesma coisa. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para estas áreas, vigiarmos nessas áreas, buscarmos a Deus para que a gente não cause escândalo ao Evangelho nessas áreas. Amém? Estamos juntos? Versículo 5, não deu a primeira tentativa, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Em outras palavras, o diabo chegou para Jesus e disse assim: se tu é filho de Deus, te atira daí, mostra que tu é o bambambam, mostra que tu é o cara, que os anjos vão te sustentar. Se Jesus correspondesse à chamada do inimigo, o que ele estaria sendo? Soberbo. Porque quem quer aparecer é soberbo. Quem quer mostrar que é bom é soberbo. E por que Jesus não mostrou isso? Porque quem não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Se a pessoa falar: você não é isso, se tu é, então me prova. Eu não vou te provar, porque eu sou, eu não preciso provar. E Jesus entendia quem ele era, por isso ele não precisou provar nada para o inimigo. E quando a gente quer provar, na verdade a gente quer provar porque a gente não é. Porque a pessoa precisa se convencer da gente fazendo, não a gente sendo. Então entenda que lá com Eva e com Adão, o inimigo se deu bem, mas quando ele caiu nas mãos de Jesus, ele teve que sair de fininho, porque com Jesus não tem essa de pegar na concupiscência, nos desejos e na soberba. Com Jesus ele é perfeito, ele é exemplo, ele não cai. E ele é a nossa referência, irmãos, para dizer: é possível. Continue, vá à frente, vai dar certo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então o diabo se deu mal nessa caminhada aí, irmãos. Se lascou. Agora, quem não é, quando alguém diz: você é isso, você é aquilo, ele entra em desespero, que ele tem que provar que ele é. Porque na verdade ele já não é. Então ele tem que provar. Até dei um exemplo no retiro jovem, né? Quando a gente quer provar alguma coisa com relação à aparência. Isso aí é que nem quando chega uma visita inesperada na nossa casa.
E aí você está lá bem tranquilo, aquela bagunça, tudo do avesso, assim, chega a visita, um salta do sofá, outro salta do lado, assim, vai lá e recolhe a cueca do banheiro, recolhe a calcinha de lá, vê se não tem coisa no lixo, e vai juntando, e vai... Por quê? Porque a gente quer passar uma boa aparência para quem bateu na porta. Mas, na verdade, você não é a casa arrumada quando você abre a porta, você é aquela falta de organização quando a pessoa chegou. Porque se você fosse organizado, não precisa correr quando alguém bateu na porta. Era só abrir a porta, porque você é. Quando você é, não precisa correr, você é em todo tempo. É um estilo de vida. Amém, irmãos? Vou contar uma pegada minha para vocês, então. Eu e a Carol, naquela coisa toda, e para casar, aquela coisa bombando, feliz para mais de metro. E perguntava 30 vezes para o Mo, tu acha que vai dar certo? Já bombou, já bombou. O Mo me abasteceu na fé. Era bobice para mais de metro, assim, irmãos, que eu vou te contar uma coisa. Eu dizia para o Mo, se eu casar com ela, eu vou rolar no chão da tua grama. Olha, pouco abobado. E um dia a Carol me liga e diz assim, tô indo na tua casa. Eu peguei e escrevi uma mensagem para minha irmã e disse, mana, arruma a casa que a Carol vai para aí. Sem querer, mandei para o telefone da Carol. Mandei para o telefone da Carol, imagino que ela pensou, mas bota desorganizado, né? Agora ela vê porque que eu sou assim hoje. Tá entendendo? Mas sabe por quê? Mas porque Deus tem um imprevisto para cada máscara que a gente usa. Amém, irmãos? Deus tem um imprevisto para cada máscara. Deus tem um imprevisto para cada aparência. Daí a gente vai dizer assim, ai que coincidência. Não, é Jesuscidência, irmãos. Não foi por acaso, é Deus querendo tirar a nossa máscara, porque a gente quer mostrar o que não é. A gente é levado a isso, a gente é soberbo às vezes. A gente quer viver de aparência, a gente quer mostrar que é bom. Você está entendendo? Então o Senhor deseja nos capacitar para viver algo novo nele. Vamos lá, vamos continuar. Não deu certo ainda, o inimigo se lascou. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos. Mostrou-lhe, fala do quê? Dos olhos. Então, concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Nós vemos as 3 áreas aqui, o inimigo tentando Jesus de novo. Se você quer ser pessoa de sucesso, cuide com o desejo da carne, com a inclinação da carne, com o desejo dos olhos e com a soberba da vida, para que você seja alguém de sucesso na presença de Deus. Agora, por que Jesus não fez como Adão e Eva? Porque Jesus, ele tinha uma identidade clara. Pessoas de sucesso não amam o mundo. Pessoas de sucesso sabem quem elas são em Cristo Jesus. Não importa se chegou 5 e falou para você que você é isso, que você não presta, você não vai dar certo, você quer ser líder da Igreja Vida, mal consegue cuidar de ti, nhenhenhenhenhen. Se você sabe quem você é em Deus, ninguém vai roubar o que está dentro de ti. Porque o que está dentro de ti está selado na presença de Deus. O que está dentro de ti está selado pelo Senhor e ninguém vai te roubar. Você é o que é e não precisa provar para ninguém. Ai, se tu é filho de Deus, eu sou. Mas o inimigo sempre quer trazer dúvidas, se tu é. Na boca dele está se tu é, mas dentro de mim já está eu sou. Então não importa o que o inimigo está falando, não importa o que os outros falaram. Irmão, se eu fosse pelas minhas imperfeições, por eu ser digno de estar aqui, por eu ser bom, por eu ser aquilo, faz muito tempo que eu já tinha corrido de tudo, irmãos. Mas eu não corri porque tem gente que acredita em mim. Porque Deus acredita em mim, o pastor Norton acredita em mim. Irmãos, se vocês soubessem o tipo de conversa que a gente teve nos últimos dias, eu sendo transparente com o pastor Norton, você dizer, eu não acredito que o pastor Norton acredita em ti. Mas ele acredita em mim. Você está entendendo? E é por isso que nós estamos aqui, não é porque a gente é bom, é porque a gente é imperfeito e depende de um Deus que é perfeito, que pode fazer todas as coisas por mim e por você. Então nós precisamos entrar nesta dimensão. Então, não ame o mundo, cuide muito com a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Gravaram isso? Amém ou não amém? Que hora nós temos? Falta 15, vamos continuar mais um pouco.
Eu queria falar agora especificamente de algo que a gente conversou numa reunião dos supervisores. Eu acho bem interessante a gente ter um pouquinho desta compreensão na continuidade de coisas que a gente precisa se policiar em Deus. 3 aspectos de pessoas de sucesso, de líderes de sucesso. Não precisa abrir, 1 Coríntios 15, 58, um texto que a gente leu na reunião dos supervisores, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus quer levantar pessoas de sucesso, porque todos, logo pelo entendimento de que eu preciso liderar a mim mesmo, de que por mais de que alguns não serão líderes de células, mas a gente sabe que muitos aqui têm total potencial para isso, nós sabemos que esse nível de liderança nós precisamos exercer em Deus. Quer alguns se tornem líderes, quer alguns não. Mas eu creio que vários se tornarão líderes. Mas aqui uma recomendação do apóstolo Paulo para que a gente seja firme, inabalável e abundante. Pessoas de sucesso no quesito liderança são pessoas firmes, inabaláveis e abundantes. E nós precisamos ser esse tipo de pessoa. E nós veremos que essas 3 características são bem diferentes umas das outras. Quando eu estava meditando neste versículo, até compartilhei com o pastor Vini, Deus me mostrou, eu comecei a meditar e a pensar, eu digo, cara, mas parece que ser firme, ser inabalável é a mesma coisa. Será que não é ser a mesma coisa? E busca e pesquisa e tenta entender realmente o que está dizendo. E me veio na minha mente como se fosse um moeirão a gente cravado na terra. Você faz um buraco, você coloca aquele moeirão ali, é barbada de colocar, não é verdade? Mas espera algumas semanas e vai lá tirar ele do lugar que você colocou. Quem disse que tira? Parece que a terra entra para dentro do moeirão. Você puxa, a gente colocou umas escoras lá na minha casa que a gente estava construindo, eu e o Ricardo. E quem disse de tirar as escoras da volta depois? Trabalheira que é. Então, olha só, vamos entender juntos o que é ser firme, inabalável e abundante. Um moeirão, quando você crava ele num lugar, você vai tentar tirar, você não tira, porque ele fica firme. Então, firmeza fala da posição que você se encontra. Agora, não é porque ele está firme que ele está inabalável. Porque o que é alguém inabalável? Alguém que não se danifica. Então, embora o moeirão esteja posicionado, esteja firme naquele lugar, pode ser que ele esteja cheio de cupim, e você chega lá e você consegue arrancar lascas dele. Você não tira ele do lugar, mas arranca lascas dele. Então, ele é firme, mas não é inabalável. Todos estão me entendendo? Ser firme e inabalável é alguém que se encontra numa determinada posição, mas também alguém que não se danifica. Então, líderes de sucesso, pessoas de sucesso, são pessoas firmes, posicionadas dentro de uma determinada função, mas que não se abalam com nada que acontece, porque tem algo formado dentro de si. Algumas versões, no lugar de abundantes, falam dedicados. Então, ser dedicado é alguém esforçado, alguém que realmente se esmera pelas coisas do reino e se dedica. Líder de sucesso é alguém firme, posicionado. Eu sou líder e daqui ninguém me tira, porque Deus me chamou para ser líder. Ele é alguém inabalável, não importa se falaram mal dele, não importa se falam, não presta, nem parece que é líder, o cara faz uma pergunta, não responde, ele está ali, ele está firme, porque ele é alguém inabalável. Eu sou líder e eu sou inabalável, porque tem algo da parte de Deus construído dentro de mim. E ele é muito dedicado na obra de Deus, ele é abundante, ele faz visita e não para de fazer visita. Então, líder com essas 3 características é alguém que cresce. É alguém que dentro da célula consegue avançar. Qual é o problema, irmãos? E aí eu quero trazer uma reflexão para você sondar você, e eu vou sondar a mim mesmo.
Por que que às vezes tem células que ficam praticamente mortas e não crescem? Não quero trazer peso para ninguém, mas eu quero que vocês façam uma reflexão para que a gente juntos possamos crescer em Deus, amém? Tem gente que ela é firme, ela está posicionada na célula, pode dar uma tempestade, pode dar o que quiser, sou líder, fica 10 anos como líder, não sai dali, porque ela é firme, ela até é inabalável, não é dodóizona, não se ofende com as pessoas, não se danifica com nada, é inabalável, mas ela não é abundante, ela não é tão dedicada nas visitas, naquilo que tem que ser feito, naquela atenção, naquele contato bem de pertinho, naquela comunhão gostosa, aquela coisa a mais, está entendendo? Então, quando ela não consegue a junção dessas 3 características, alguma coisa fica faltando na liderança. Alguma coisa fica faltando para ela conseguir sucesso naquilo que ela está fazendo. Então, esse tem sido o maior desafio. A minha pergunta para você e para mim mesmo: quais são as características que você tem entre essas 3 e qual a que você não tem? A que você não tem não é para julgar você, é para dizer para você que é possível desenvolver isso e crescer mais e mais em Deus. Agora nós temos aquele líder que ele é firme, firmaço, ninguém tira ele dali, ele fica pro resto da vida na liderança, se deixar. Está ali, de 2005 a 2070, está ali, ele é firme, mas ele é dodóizão, ele até faz bastante de visita, mas ele chega e vai, falar de mim, estou magoado, magoei, estou triste, nem te conto, bando de fofoqueiro, língua, garoto, a língua é um trapo, que nojo, está entendendo? E aí ele tem prejuízo, por quê? Porque ele é firme, é dedicado, mas ele se danifica demais com os relacionamentos, ele se retrai demais, ele fica dodóizão, ele não consegue avançar. Então, nesse sentido, quando ele não une essas 3 características, ele também acaba sofrendo. Agora tem aquele cara que é inabalável, pode mandar ele calar a boca, pode falar o que quiser, sai assobiando. Ele é um Moacir da vida. E é um cara dedicado, é um cara que faz visita, é um cara que faz isso. Mas a coisa não está boa, ele não é muito firme. Assumiu a liderança e já disse, quero trocar de célula, não é meu chamado. Quero trocar esse negócio. Acho que o meu negócio é evangelismo. Está entendendo? Ele não fica firme naquilo que... E no começo ele diz, Deus me falou. Mas se Deus falou, o que aconteceu? Deus desfalou agora? Está entendendo? Então ele é alguém inabalável, ele é alguém abundante, dedicado, mas não é alguém firme. Então nós precisamos unir, irmãos, essas 3 características para que a gente possa crescer em Deus. Pessoas firmes vão continuar nas funções que começaram a fazer. Pessoas que não conseguem viver nessa firmeza desse posicionamento, ele é o cristão canguru. Ele vive pulando para um lado e para o outro. Uma hora é evangelista, outra hora é pregador, outra hora é pastor, outra hora está no teatro, outra hora ele é palhaço, outra hora ele vai pulando, é o crente canguru. Pula para um lado e para o outro, porque ele não está firme. Está entendendo? Agora, a pessoa que ela não consegue se portar de uma forma inabalável, que se danifica, ela luta muito com a inconstância. Porque ela está sempre ferida, então ora ela está mal, estou bem, falaram de mim, falaram que eu não presto, falaram que nada vai dar certo, está entendendo? Então ela luta com a inconstância, porque a constância dela na verdade está nos lábios das pessoas e não naquilo que ela é no Senhor. Então nós precisamos crescer em ser firmes e inabaláveis no Senhor. Agora, pessoas dedicadas, elas se desenvolvem bem com visitas, com acompanhamento. Mas, geralmente, algumas pessoas que não se dedicam, que não se esmeram, elas sofrem, são tendenciosas a sofrer por causa da ingratidão. Elas não são gratas pelo que aconteceu até aqui, então ela não pensa assim, sou obrigada a fazer por alguém, meu coração queima em fazer pelo André o que foi feito por mim. Porque, cara, o que eu já recebi, o que eu sou, meu Deus. Então ela não aguenta não fazer nada, está entendendo, irmãos? Então a pessoa que ela
não se dedica, ela acaba se tornando ingrata, ela anda num nível de indiferença, tipo, tanto fez, tanto faz, pois é, está entendendo? Então, quando nós conseguimos crescer em Deus, cuidando, para não amar o mundo, cobiça da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e nos tornamos pessoas firmes, inabaláveis e abundantes, então nós nos desenvolvemos na presença de Deus e nos tornamos homens e mulheres de sucesso, tanto dentro da nossa casa, quanto na liderança. Então, ser firme é a posição que eu estou, inabalável, alguém que não se danifica, e abundante, alguém dedicado na obra de Deus. E eu creio que Deus chamou todos nós para exercer essas características. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uns aí que estão meio apavorados me olhando, eu não sei o que aconteceu, irmãos. A gente se ama ainda, está tudo certo. Amém? Vamos ficar de pé?